Olá amigos e amigas da internet, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa do Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos e a gente vai começar mais uma bateria de perguntas e respostas que vocês enviaram para a gente. Mas antes disso, o professor Wagner Borges vai dar algumas indicações de livros. Wagner, vamos lá? Oi, Jefferson, tudo bom? Tudo ótimo, você? Pessoal, olá. Nós vamos fazer 2 programas seguidos respondendo às diversas perguntas que vocês mandaram nos últimos tempos. Só que são muitas perguntas, pessoal, não dá para a gente atender a todo mundo como nós gostaríamos. E também não tem, como muitas vezes, como responder particularmente um e-mail muito longo, com muitos relatos. Não tem como a gente trazer isso aqui para responder, porque é muito grande. E também eu não tenho como chegar individualmente e responder, porque a quantidade de e-mails que a gente recebe no IPPB é enorme. Nós não damos conta. E também não podemos ficar fazendo programa só de pergunta e resposta, senão a gente acaba tirando o tempo dos conteúdos que a gente quer abordar. Então, de vez em quando, nós vamos responder as perguntas, mas dentro do possível, na medida do tempo do Jefferson e o meu, a prioridade é sempre a informação, e daí a gente vai trazer alguns temas para falar, e de vez em quando que a gente abre para pergunta. Então, tenham paciência em relação à resposta, nem sempre dá para atender com rapidez ou sempre fazer perguntas e respostas aqui. E muita gente também me pedindo consulta. Eu não dou consulta, pessoal, já avisei isso em programas anteriores, não porque não quero, não dá tempo. Eu mexo com centenas de pessoas por semana nas várias turmas que eu trabalho, além do meu trabalho, outras coisas que eu faço. Então não dá tempo de atender individualmente. Eu fiz isso durante muitos anos, principalmente no trabalho de cura com energia ou de orientação espiritual, mas hoje eu não tenho como fazer isso, tá? Não é questão de ego ou não querer ajudar. A gente ajuda com informação, esclarecendo e passando de forma aberta tudo que é possível, mas não tem como responder conteúdo pessoal das pessoas, tá? Eu trabalho com público, com palestras e cursos, não tete a tete individualmente, porque realmente não dá tempo. Eu atualmente não dou conta nem das atividades que eu tenho, estou tendo que me desdobrar, não extrafisicamente, mas aqui embaixo para arranjar tempo e fazer as coisas, fora canseira também. A gente está aqui fazendo a gravação no final do ano, o Jefferson está inclusive para sair para a lua de mel dele, casou, então inclusive se demorar a baixar um outro programa aí, é porque a gente está de férias, tá? Lá para o meio de janeiro, final de janeiro, a gente vai retomando as coisas na medida do possível, tá bom, pessoal? E também quero agradecer, no meu nome do Jefferson, os e-mails aí legais que vários de vocês têm mandado, agradecendo o programa, e a gente fica contente de estar sendo útil, sempre lembrando que nenhum de nós dois sabe tudo, isso é impossível, mas dentro da área que a gente trabalha, a gente está procurando aprofundar bastante. Particularmente eu trabalho com as saídas do corpo desde os 15 anos, eu tenho 55, há 40 anos que eu estou mexendo com isso aí direto. Nunca houve nesse espaço de tempo nenhum hiato que eu tivesse parado de mexer com essas coisas. A minha vida é essa, eu vim aqui para fazer isso e ao mesmo tempo para aprender um monte de coisa a nível pessoal, eu mesmo, resolver coisas minhas, como todo mundo, mas eu pude aprofundar e me especializar nesse tema, por isso que eu vou respondendo dentro disso, assim como o Jefferson, também na área dele, as regressões de memória, terapia reencarnacionista, ele vai respondendo também. Inclusive, a gente está para fazer um programa sobre projeção e reencarnação. Eu estava falando com o Jefferson também ontem, estive com o Auro Corrá, o maior músico no eixo do país, um grande amigo meu, tem programa lá na Rádio Mundial também, e vamos trazer o Auro aqui para falar de música, espiritualidade e projeção. O Auro, inclusive, tem várias saídas do corpo, frequentando ambientes extrafísicos ligados à música. É muito legal. Eu vou trazer também o Vitor Hugo França para falar de xamanismo, mas sempre na questão das projeções, para que vocês tenham abordagens diferentes, sempre com visão universalista, para que você mesmo, somando essas visões com a sua visão particular, você tenha o seu próprio estudo da maneira que você acha que deve, juntando todas as partes e equilibrando, que é o caminho que a inteligência mostra para todo mundo, tá bom? Antes da gente responder as perguntas, é o seguinte, nós colocamos no site do IPPB alguns livros novos para download gratuito. Um deles é As Historinhas de uma Projetora Consciente, da Leslie, Leslie Monrá. A Leslie é minha amiga, o marido dela, o Valdomiro, é um grande amigo meu do Rio de Janeiro. Eles hoje moram em Florianópolis, têm 2 crianças, e ela fez um livro para criança,
falando de saídas do corpo. Inclusive, Jefferson, o Ramo, meu cachorro, está aqui, né, na capa do livro, e ela permitiu a disponibilização do livro para download gratuito, está lá no site. Logo na capa do site vocês vão ver livros para download. E também entrou lá o livro da Liliane Moura, que é a nossa amiga, que é o livro Projeção Astral, gente. Entra lá, o livro dela não tem mais agora em livraria, esgotou, e ela disponibilizou para a gente botar para download gratuito também lá. E também tem um e-book de autocura, escrito pelo Dalton e André, lá de Curitiba, com vários pesquisadores, e o primeiro capítulo é comigo. Então dê uma olhadinha lá, além de ter o meu livro Algo Mais, né, um amor, uma luz, disponibilizado para download, e também o Viagem Espiritual, todo colorido, para leitura direta dentro do site, tá bom? E eu não tenho aqui o livro da Liliane, o Projeção Astral. O Jefferson vai botar logo depois a capa aí para vocês vão vê-los, tá bom? É ippb.org.br, tá, gente? Entra lá, baixa os livros, material legal para estudar. E eu quero fazer uma correção também. Esse aqui é o livro Experiências Fora do Corpo ao Alcance de Todos, da Sandy Gustos, da editora Ocultrix. Eu indiquei esse livro programas atrás, só que na época eu falei que era um cara, e na verdade é uma moça, gente. É que o nome Sandy, da dupla interpretação, ela é australiana, inclusive, tá? E ela trabalhou estudando durante anos o material do Valdo Vieira, e aqui ela faz uma compilação do trabalho do Valdo, mas muito boa mesmo, com uma linguagem mais simples, né? Então vale a pena, um dos bons livros que saiu de projeção, Experiências Fora do Corpo ao Alcance de Todos, Cultrix, Sandy Gustos, pesquisadora da área de projeciologia e conscienciologia, e está fazendo uma abordagem mais simples das saídas do corpo, baseado no trabalho do Valdo Vieira, mas numa releitura mais simplificada. Então tornou um livro bem legal, para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Bom, Jefferson, vamos lá para as perguntas. O Jefferson selecionou várias, nós vamos fazer esse programa respondendo-as, e no próximo programa, a gente já vai continuar aqui, na mesma gravação, a gente vai desdobrar para o outro programa outras perguntas, para a gente dar uma limpada nessas perguntas, e depois, no próximo programa, passarmos aos conteúdos do programa, com tema e outras coisas. E é claro, a gente gostaria de ter mais tempo para falar mais, jogar mais coisas, mas, gente, o Jefferson trabalha bastante, eu também, e nós estamos passando no tempo que a gente tem livre para fazer isso, tá bom? Então, Jefferson, vamos lá? Pode ler a primeira, por favor? Então, a primeira pergunta é do Alexei Bueno, e ele fala assim: olá, Wagner e Jefferson, primeiramente eu gostaria de agradecer a ambos pela iniciativa que vocês em criar o programa no YouTube para divulgar de forma tão didática as temáticas espirituais, esclarecendo a mim e a diversos internautas que tanto admiram o tema e experiências fora do corpo. Estou assistindo com muita atenção, e antes mesmo de terminar de assistir, segunda parte, que eu fiquei muito curioso. Que é o programa do Luiz Roberto, que ele está assistindo as duas partes. É verdade. Bom, fiquei muito curioso em perguntar para o Wagner Borges se ele obteve algum contato extrafísico com o autor do livro Viagem de uma Alma, de Peter Richelieu, né? E também com o Charles Webster e Leadbeater da Teosofia. Esses dois autores foram os que mais me inspiraram no início das minhas leituras. Desde já agradeço a atenção, parabenizo a ambos a iniciativa. Bom, Alexei, eu conheço o Alexei, ele inclusive ajuda muito o Luiz Roberto lá no trabalho dele. Um abração para você, Alexei. Alexei, é o seguinte, eu ao longo dos anos, não hoje, mas quando eu era bem mais jovem, uma das coisas que eu fiz foi, nas saídas do corpo, ir atrás dos autores que eu mais gostava e que estavam desencarnados, notadamente os autores na área de projeção. Mas não só isso, também na área da teosofia, do espiritismo, do ocultismo e todas as áreas que eu estudava. Eu encontrei vários, Jefferson, pude ter contato com vários. Descobri que outros estavam fora do meu acesso, em outros planos. Outros tinham reencarnado e outros simplesmente eu não sei de nada. Não tem como, olha, eu achei todo mundo, não funciona assim. E quando eu digo fui atrás, não era por questão leviana, babaquice, não. É simplesmente pesquisa. Eu fui pesquisar os caras que trabalhavam com a mesma área que eu trabalho e observar as condições deles e o que eu poderia aprender de bom que eles fizeram e de ruim que eles tenham cometido erro, para não cometer o mesmo erro. Então, eu tinha essa condição,
e pude fazer isso por um tempo, é claro, porque tinha outras coisas a fazer, principalmente muita assistência extrafísica, você não tem muita autonomia para ir onde você quer ou fazer o que você quer. Mas houve uma época em que eu pude fazer isso. Então é claro que eu achei um monte de pessoas, eu não vou comentar algumas delas aqui, não é importante, mas esses dois que você mencionou, eu nunca os encontrei. Agora, eu sou fã dos dois também. O Charles Webster Leadbeater foi o grande clarividente da Sociedade Teosófica, foi discípulo da Blavatsky, colega da Annie Besant na condução da Sociedade Teosófica, tanto na Índia quanto na Inglaterra. E o Leadbeater era um ótimo clarividente, o Jefferson, e ele produziu muitas obras. Eu li a maioria das obras dele, e eu era adolescente. Clarividência, o que há além da morte, os chakras, formas de pensamento, o homem visível e invisível, né? O lado oculto das coisas. São muitos os livros do Leadbeater. O livro dele, Clarividência, eu acho um dos livros sérios. Um dos livros sérios sobre o tema. Então, eu nunca vi o Charles Webster Leadbeater, gostaria muito de ver, porque eu sou admirador do trabalho dele, aprendi bastante com o trabalho dele. E o Peter Richelieu é autor do livro A Viagem de uma Alma, que é um clássico na área das saídas do corpo, mas é um livro romanceado. A gente já até falou. A gente até comentou sobre ele, mas comentamos no programa do Stum. É verdade. Não foi aqui, né? Então, o Viagem de uma Alma, ele conta as saídas do corpo, onde ele encontra o irmão dele, que era um aviador que tinha desencarnado na guerra. Mas o que ele fez? Ele pegou as experiências pessoais dele de projeção e misturou com os ideais teosóficos num romance projetivo muito bom. Eu me lembro que tinha um hindu no romance chamado Acharya, que dá uma pílula azul para ele, ele vai e se projeta. É claro que isso é o componente romanceado. Então ele pegou experiências reais de encontro com o irmão dele fora do corpo, e depois trouxe e adaptou ao modo teosófico e fez um romance lindo, que tem um conteúdo excelente. Eu indico muito para estudantes de projeção astral. Não importa se é um romance, o conteúdo dele é verídico, é real, apenas ele fez com um formato de romance para facilitar. E, aliás, esse é o único livro dele que a gente conhece. Já o Leadbeater tem dezenas de obras, e eu recomendo muito o livro Clarividência, do Leadbeater, da editora Pensamento. Me parece que está esgotado, mas me parece que a Sociedade Teosófica de Brasília reeditou alguns títulos do Leadbeater, e também me parece que a editora do Conhecimento, aqui do interior de São Paulo, que edita os livros do Ramatiz, também tem editado alguns livros do Leadbeater. E tem um livro dele que eu adoro, O que há além da morte. Puxa, também o lado oculto das coisas. E o clássico, os chakras, né? Então, também sou fã do Peter Richelieu e do Leadbeater também, viu, Alexei? Então, acho que deu para responder. Um abração para você. Valeu, obrigado, Alexei. Bom, aqui tem um e-mail da Sheila Gonzalez. Ela basicamente está passando esse e-mail em espanhol, né? E ela está agradecendo, né? Ela é do Uruguai, da cidade de Rivera, né? Perto da fronteira ali com o Livramento. Com o Livramento no Rio Grande do Sul. E ela agradece, né? Ela tem 34 anos, né? Que ela agradece todo o conteúdo que você passa, ela acompanha todos os seus programas na Rádio Mundial. Ah, que legal. Né? Ô Sheila, um abração para você. Que legal saber que está chegando aí no Uruguai a informação também. O Uruguai, ela mora na cidade da fronteira, quase que Livramento, então ela, do Sul, né? E deve ser difícil para Sheila estudar esse tema lá, não deve ter muita coisa, né? Então é legal o acesso dela aqui à internet. Legal nossos programas, né? Ô Sheila, aproveita esses livros que a gente disponibilizou lá no site do IPPB, faz o download, estuda lá, e essas dicas de livros que a gente sempre traz, e eu sempre vou trazer várias dicas de livros para quem quer aprofundar, estudar, e à medida do possível, vai mandando para cá os seus e-mails, a gente tira a dúvida aqui daquilo que for possível responder. E que legal, você está assistindo a gente aí, um abração para você também, tá? Agora vamos para o próximo. André Augusto Gustavo Estrada. Olá, senhores, muito bom essa sequência de vídeos, fico ansioso sempre pelo próximo, parabéns aos dois. Minha pergunta é sobre o ambiente onde eu faço as técnicas projetivas e as tentativas de saída de corpo. Celular na cabeceira da cama ou sinal de Wi-Fi nesses ambientes atrapalha ou impede a projeção astral? Caso a resposta seja afirmativa, colocando o celular em modo avião, onde o mesmo desliga o sinal do GSM ou Wi-Fi, atrapalha da mesma maneira? Obrigado pela atenção. Bom, André Gustavo. Boa pergunta. André, é o seguinte, atrapalha sim, não é nem pela questão do sinal do celular, é porque a ideia de um celular ali perto
alguém vai ligar, vai manter sua mente focada em algo aqui desse plano. Na hora de você deitar, é importante você pensar em outro plano e esquecer todo o resto. Agora, é claro, você precisa ter um telefone para alguém ligar, mas põe ele longe da tua cabeça, se possível, tá? Para evitar qualquer influência energética, e deixa num canto bem longe, e não se preocupa com ele. Tem gente, o Jefferson, que levanta de madrugada e vai ligar o celular para ver as mensagens. Gente, desencana, tá? Levanta, faz o xixi, toma água, deita e vai pensar em ir para o outro plano, né? E esquece isso. Outra coisa, que é paralelo. Televisão dentro do quarto acaba atrapalhando, Jefferson, porque a televisão, ela está ali, você está olhando e você desliga e já vira para dormir. Então, é sabido que nós arrastamos para dentro do sono os últimos pensamentos e imagens do que a gente está percebendo. A tendência de sonhar com um filme logo depois é grande. E fora que a pessoa também, Jefferson, ela está ali vendo um filme de suspense, ela está cheia de adrenalina. Puxa, quem será o criminoso, para descobrir na última cena do filme, né? Está ali e de repente descobre, ela desliga, a adrenalina dela não baixou, então ela desliga e já vira para dormir, não vai funcionar, essa adrenalina vai atrapalhar. Então o legal é que você não tenha televisão no quarto. Eu sei que é mais confortável, mas não é adequado. O legal é a televisão lá na sala ou em outro lugar, você acabou de ver, desliga, aí você toma uma água, você vai ao banheiro, você, sei lá, faz alguma coisa, daqui uns 10, 15 minutos você vai deitar. Deu tempo do cérebro desligar um pouco disso. Com a televisão no quarto, essa influência é maior. Não é nem um lance energético, eu estou falando do lance psicológico, de influenciação de imagens e de adrenalina. E às vezes o celular, a pessoa viu algo, alguma coisa, e fica preocupada, a adrenalina também. Então o legal é a gente despojar. Na hora de deitar, ter a ideia do despojamento das coisas. Então nós ficaríamos, mantidas as devidas proporções, iguais aos iniciados antigos de outrora. O cara dentro da câmara do templo, isolado, lá deitado, ou o yogi lá na Índia, dentro da caverna. Quer dizer, ambientes que não tinha nada para distrair, o cara estava focado. Então, é claro que no mundo moderno as condições são outras, é óbvio, mas procura sim, ficar sem muita coisa perto, que te lembre aqui das coisas da vigília. Você vai deitar, planeja a hora de acordar lá, que essas horas sejam totalmente focadas para o mundo espiritual. Lê algo na hora de deitar, medita um pouquinho se puder, sabe? E é claro, você tem uma parceira, um parceiro ali do lado, namora, é uma coisa lúdica, bacana, está com alguém que você ama, isso também relaxa você. Não estou falando só no sentido sexual, eu estou falando no sentido de estar deitado com alguém que você ama, tendo a honra de compartilhar o seu espaço, sua cama com essa pessoa. Isso deixa você bem, tranquilo. A pessoa que você mais ama está do lado. Agora, em contrapartida, o oposto também é real. Você está deitado com a pessoa que você só fica brigando e encrencando, isto pode atrapalhar você, porque parte de você não está tranquilo na cama, né? Você fica até às vezes com medo de alguém que está deitado te picotar, te jogar, sei lá, em algum lugar. Eu estou falando daquelas coisas crônicas, não estou falando de uma discussão de casal, uma coisa assim bem pesada, que você dorme com medo. Então, isso vai atrapalhar. Então, a sua cama, mantidas as devidas proporções, tem que ser igual uma plataforma de lançamento, André Gustavo. Na hora que você for deitar, então, por exemplo, de onde decola e pousa uma aeronave, um avião? Do aeroporto. Ele decola e voa. Nossa cama, mantida as devidas proporções, é o local de decolagem, um espírito porto, vamos chamar assim, onde você vai e volta. Então você tem que olhar a sua cama como um espaço sagrado, onde você decola e volta em segurança. E o clima do quarto tem que ser o melhor possível. Ali o ambiente onde você se regenera tem que ser o melhor ambiente do universo para você. Coloque quadros inspirados nas paredes, livros de projeção na mesinha de cabeceira ou de temas espirituais. Escute música suave dentro do quarto, New Age, mantras, coisas pertinentes a uma meditação, um estado alterado de consciência. Mas quando você entrar no seu quarto, o ambiente não pode ter formas mentais pesadas, se possível, um mínimo de coisa eletrônica para influenciação, muito livro bom perto, quadros, pessoas que você gosta perto. Para quem está sozinho, ali é o seu templo. Entrou ali, fechou a porta, acendeu a luz, uma coisinha, fala, finalmente eu estou aqui no meu lugar, na minha caverna. Plataforma de lançamento para o mundo espiritual. E o oposto também é necessário colocar. Quando de manhã acordar, não está na hora de pensar em projeção, está na hora de pensar no dia a dia. Sair para trabalhar, enfrentar o dia a dia. Tá? Na hora da vigília, não é hora de pensar em projeção. Na hora de deitar, não é hora de pensar em coisas da vigília, é hora de pensar no outro plano. Então, eu acho que muita gente estuda essas coisas e na hora H, quando entra e deita no quarto, fica com o pensamento cheio de coisa
do dia a dia. Então nessa hora seria bom dar uma despojada, viu, André? Tira o celular daí de perto, não é nem pelo celular, é todo o conjunto psicológico da nossa mente em relação a uma ligação, uma notícia, que são coisas daqui. Entrou no quarto, opa, hora de pensar lá fora, no universo, em algo maior, para a gente sair. Legal. Tá bom? Maravilha. Próxima pergunta, Jorge Henrique. Olá, Wagner. Ele errou seu nome, é Jefferson, vamos lá. Tenho 22 anos e já estudo há algum tempo a espiritualidade em geral. Tive uma projeção consciente uma vez, apenas uma pré-decolagem. E muitas pré-decolagens. Que até perdi a conta. Minha pergunta é a seguinte: eu no meu dia a dia tenho baloneamento na mão direita e na bochecha, e é só eu me sentar ou mesmo ficar de pé parado que alguns segundos a minha mão direita esquerda um pouco também, e a bochecha começam a ter sensação de inflar como as minhas pré-decolagens. Nas pré-decolagens é o corpo inteiro. Também ouço uma espécie de estática, um chiado dentro do ouvido. O que eu tenho? O Jorge Henrique, você não tem nada, Jorge Henrique. Eu tenho isso aí desde os 15 anos. Bom, vamos explicar as duas coisas, o ballonnement e o chiado. Ballonnement, uma palavra de origem francesa, significando que você tem a sensação de estar estufando, parecendo que você está se tornando um balão. Vamos dar um exemplo mais fácil. Curadores em geral, seja um reikiano, um curador prânico, um passista espírita ou da Umbanda, ou sei lá, o cara lá do Jorei, né? Ou padre impondo a mão, qualquer curador de qualquer área que trabalhe usando as mãos, passando energia, eventualmente sente o seguinte: na hora que está passando a energia, parece que as mãos da pessoa ficaram enormes. Ela fala assim: estou com duas mãos grandes. Na verdade, o fluxo de energia pelo chakra da palma da mão dilata a aura da mão. Então parece que a pessoa está com duas mãos enormes. Muitos sensitivos de cura vão narrar isso para vocês. É um sintoma assim bem comum. Acontece que deitado, esse ballonnement, ele pode acontecer inteiro, como ele está falando, né? A sensação que a pessoa está estufando, de repente ela se sente desprendendo para fora do corpo. Vamos lembrar a criança brincando com o canudinho, né? Soltando bolinha de sabão. É como se o canudinho fosse o corpo e a bolinha de sabão suspensa ali fosse o ballonnement. De repente é o corpo espiritual saindo. Esse ballonnement, ele pode ser localizado ou completo, antecede muitas projeções astrais, acompanha muitas vezes a paralisia, que é a catalepsia, às vezes o estado vibracional, são sintomas clássicos desse tipo de experiência. Ocorre então que, da mesma forma que no chakra das mãos dilata num curador, a boca de qualquer um dos chakras principais também pode dilatar. Então, se dilata o chakra da testa, tá? A pessoa parece que a testa dela está abrindo, e aí abre a clarividência. Se dilata o topo da cabeça, a cabeça faz isso, como pode dilatar a área peitoral. Ocorre que existem, além dos 7 chakras, diversos outros chakras secundários, e acontece que aqui na área da cabeça tem o chakra frontal, o chakra coronário, o laríngeo, e subchakras entre eles. Então tem chakras nas têmporas, são secundários do frontal, e secundários da garganta tem nos maxilares, no queixo, e um chakra em cada bochecha aqui. De repente faz isso aqui num dos dois lados, que é o que ele está narrando. É ballonnement. Isso é sintoma de projetor, porque tem uma capacidade de dilatação na aura grande, e também de vários médiuns que eu conheço que tem essa capacidade de extensão da aura muito elastecida por causa do exercício da mediunidade. Né? E o chiado, ele acontece por causa da glândula pineal, que é a glândula mais alta do sistema, bem no meio do alto da cabeça, embaixo dos hemisférios cerebrais, e cada uma das glândulas está ligada a um dos chakras. O sistema endócrino é composto de 7 glândulas: pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Na Índia antiga, quando os grandes mestres daquela tradição estavam mapeando o primeiro sistema de chakras pela clarividência, eles notaram que haviam muitos pontos, mas haviam 7 pontos maiores e mais coloridos do alto da cabeça à base da coluna, destacavam. Quando eles foram aprofundar pela clarividência, notaram que para cada um desses centros energéticos, ou melhor, chakras, havia uma conexão com uma das glândulas do sistema endócrino. O sistema endócrino é composto de 7 glândulas. Então os hindus passaram a considerar que chakra de primeira divisão, série A,
seria um chakra que tivesse conexão com uma das glândulas. Então, o chakra do alto da cabeça, chakra coronário, no sentido coroa, em sânscrito é chamado Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, capta energia para dentro do cérebro e pega a pineal na descida. Quer dizer, o talo do chakra coronário bate em cima da glândula pineal. O frontal com a glândula hipófise. O frontal chamado Ajnan em sânscrito, centro de comando. O chakra laríngeo, chamado em sânscrito Vishuddha, o purificador, está ligado à tireoide e paratireoides. O chakra cardíaco, Anahat, em sânscrito invicto, a câmara secreta do coração, inviolada, está ligada à glândula timo. O chakra umbilical, chamado em sânscrito Manipura, a cidade das joias, está ligado ao pâncreas. E o chakra sexual no baixo ventre, ligado às gônadas, testículos no homem, ovários na mulher. O chakra sexual, Swadhisthana, em sânscrito, a morada do sol, a morada do eu. E o chakra da base da coluna, que é o Muladhara, quando a energia sobe pela base da coluna, se espraia pelas costas, pegando as suprarrenais. Então, para cada um dos chakras, há a conexão com uma das glândulas. E note, pessoal, que eu não estou considerando os chakras laterais e secundários. Fígado, baço, o chakra do baço chamado chakra esplênico, porque baço em inglês é spleen. São chakras secundários, não tem glândulas. O problema é que algumas outras áreas estudam esses chakras como se fossem grandes. Como a cura prânica trabalha o chakra esplênico, o chakra do fígado, o chakra Meng-Men. Há algumas linhas, como a teosofia, o Leadbeater, tirou o chakra sexual da relação e botou o do baço no lugar, mas não tem como fazer isso, porque o chakra sexual é geniturinário. Você pode não ter atividade sexual se quiser, mas você precisa urinar. Então são áreas importantes, não dá para trocar o sexual pelo baço. Uma hora a gente pode até fazer um programa e eu explicar por que o Charles Webster Leadbeater trocou isso no livro dos chakras e um monte de gente foi atrás, mas não tem como tirar o chakra sexual dali, Mas voltando à pergunta dele e a resposta, o chakra coronário, quando a energia desce, pega a glândula pineal embaixo do cérebro. Então, muitas vezes a glândula pineal, ela também tem um balão alemão quando o chakra coronário faz isso. Faz assim, puff, Nesta hora, a energia sai pelas laterais, por um dos dois canais auditivos. Aí pode dar sensação de pressão, ou um zumbido, ou um chiado, naquele momento, porque na vigília a pessoa não tem nada. É um sintoma bioenergético, por causa da ativação da pineal com o chakra coronário, levando em conta que muita gente confunde a ligação. Muitas vezes coloca o chakra frontal ligado à pineal e o coronário à hipófise. Não, é chakra coronário com a pineal e a glândula hipófise com o frontal. O que ocorre é que os dois chakras da cabeça trabalhando junto, dilata a aura junto e as duas glândulas parecem que também se somam, formando uma coisa só. Então, Jorge Henrique, fica tranquilo, você tem características de um projetor espontâneo e também de um médium, caso você queira se desenvolver nessa parte, tá bom? E ele só tem 22 anos, Então tem caminho. Mas ele já estuda há um tempo a espiritualidade. Assim, tem só 22 anos e tem um caminho longo, ele pode aprimorar. E muita calma, hein, Jorge? Você está com 22 anos, tem muita lenha para você queimar, muita coisa, não fica com pressa ou ânsia com nada. Eu sei que a pessoa quer saber, mas vai com tranquilidade, sem arrogância em nada, vai lendo de tudo, vai ampliando, vai somando e vai fazendo coisas boas com isso, tá? E não fica com medo não, porque um monte dessas sensações, outras pessoas vão te explicar por outra base. Então tem um que chega e te diz que o demônio está te atentando, o outro diz que isso é obsessão, e ninguém parou para pesquisar seu caso, ou pesquisar o tema. Eu estou falando sobre isso, Balonemã, sabe? Eu tenho tudo isso desde os 15 anos, eu não li isso em algum lugar, eu tenho isso, e eu escutei isso de várias pessoas. Então, um monte de gente tentou dar palpite na minha saída do corpo ao longo do tempo. E o pior, Jefferson, chegava gente, eu era jovem, você pode morrer fazendo isso. E esse pessoal que falou isso para mim já morreu e eu não. E eu conheci pessoas que mexeram com projeção astral, que chegaram a uma idade avançada, não é isso. E outra, qualquer um pode ir embora hoje mesmo, sim, depende de idade. As pessoas desencarnam porque elas estão encarnadas e uma hora desencarnam, não tem nada a ver com sair do corpo. Não é a saída do corpo que mata o corpo, é a morte do corpo que pode causar a saída definitiva. E a morte do corpo tem vários motivos aqui embaixo. A saída do corpo não mata, pelo contrário, amplia o nível de consciência e te ensina a perder o medo da morte, desse monte de coisa, e encarar isso de forma mais natural. Agora é o Horácio Neto. Olá, Wagner Jefferson, tudo jóia? Espero que esteja beleza. Yoga Nidra ajuda na projeção astral? Tem interesse
em Yoga Nidra. Gostaria de saber se ajuda na projeção e se não ajuda, me indique uma meditação que possa ajudar. Parabéns pelo projeto, estou acompanhando os programas desde já. Horácio Neto. Horácio, é o seguinte, Yoga Nidra é o chamado yoga do sono, não ajuda na questão da projeção. Eu sei que você perguntou isso porque, o yoga do sono, não funciona dessa forma não. O yoga em geral, dentro das suas várias ramificações, pode ajudar você na questão do relaxamento, na questão dos pranayamas, as crias que você faz de limpeza e todo o processo yoga. Se bem que dentro do yoga você não tem abordagem que fala de projeção. Eu posso até explicar isso num outro programa, historicamente, por que os yogis podaram essa parte, que é o despertar da Kundalini, é o chamado Siddhis, as capacidades parapsíquicas, e aí entrou nisso projeção astral, mediunidade. Os caras simplesmente querem isso, o foco deles é outro, até aí tudo bem, mas negar as outras coisas só porque você não mexe é outra história, é um bloqueio cultural oriental antigo. Então, no yoga você não vai achar nada diretamente saída do corpo. Entretanto, muitos estudantes de yoga no caso, experimentam sensações projetivas, muitas vezes podadas pelo professor de yoga, que diz que aquilo é o ego da pessoa. Imagina, eu estou ali respirando, minha aura dilata, o que isso é o ego? Isso é uma consequência natural, né? E mexer com pranayama, respiração, que ativa o prana circulando pelos chakras, isso vai dar alguma capacidade aberta natural. É mesmo um balão de então, eu aconselho a você, qualquer prática de yoga te ajuda a relaxar, e isso vai te favorecer. Agora, a filosofia do yoga não trabalha com as saídas do corpo, então você tem que saber separar. Como, por exemplo, te aconselharia Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan, os movimentos lentos, ajudam você a trabalhar a ansiedade. Você vai aqui num parque da aclimação, aqui em São Paulo, 6 da manhã, tem um monte de senhores e senhoras orientais fazendo Tai Chi Chuan em movimentos lentos no frio, suando em bicas, porque a energia começa a circular. Aquilo relaxa, combate a ansiedade. Agora, eu vi pesquisador de projeção dizer que o Tai Chi Chuan não era bom porque tinha egrégora das artes marciais. Que besteira! O Tai Chi Chuan não é usado para luta, ele é usado para equilíbrio interno. Eu não estou falando de Kung Fu, eu estou falando de Tai Chi Chuan, que hoje é usado para harmonização do Qi, da força vital. Pode te ajudar indiretamente, mas no Tai Chi Chuan ninguém vai falar de saída do corpo. Embora no taoísmo clássico nós temos vários indícios de saídas do corpo entre os taoístas antigos. Mas na área do yoga, é muito legal se você puder aprender alguma área para poder relaxar. Ou Tai Chi Chuan, ou qualquer outra coisa que ajude você a se sentir melhor, mais tranquilo. Isso favorece as projeções, tá bom? Legal. Próximo é o Bruno Guedes. Olá, companheiros Wagner e Jefferson. Wagner, sou grande fã do teu trabalho, dos seus mentores. Já sou praticante de viagens astrais há 8 anos e de uns tempos para cá tenho me aprofundado no ensinamento de grandes mestres indianos, absorvendo o conteúdo de forma universalista. Comecei a utilizar alguns mantras durante os meus estados alterados de consciência, percebendo certos padrões. No do Ganesha, por exemplo, sempre me encontro em locais com diversas energias juntas, entoando o mesmo mantra, que sempre acaba se transformando em outros. Já no mantra Shanti Om, me encontro sozinho, com muita paz e com a boca seca. Tenho passado por esses e alguns outros padrões nos mantras. Gostaria que, se possível, você abordasse o tema dos mantras durante os estados alterados de consciência. Continue sempre com esse trabalho brilhante que tem trazido bastante luz para muitos de nós. Obrigado, abraços, Bruno Jacome. Bruno, e antes... É Bruno Guedes, mas aqui ele colocou como Jacome no final. Bruno, Jefferson, antes, marca para mim, para a gente não esquecer, aí para o ano que vem, para eu trazer um material de mantras para mostrar. A gente projeta ali, eu mostro as utilidades dos mantras. Faz favor, não deixa eu esquecer, não marca. Bruno, mantras é uma das minhas especialidades, né? Principalmente os mantras oriundos da Índia, do sânscrito. O mantra Shanti Om, Shanti é paz em sânscrito, a paz de dentro. Quando você fala Shanti, não é a paz no sentido como o homem ocidental entende, porque nós nos acostumamos tanto com guerras, que quando nós estamos num período de paz, a gente fala assim, estamos num período de paz, que é o intervalo entre conflitos. Então a paz que os homens falam aqui na Terra é o interregno entre conflitos. Quando um cara como Jesus, por exemplo, falava, a paz que eu trago não é desse mundo, essa é Shanti, que é aquela paz de dentro do coração, que é um estado de consciência pacífico, mesmo no caos externo, mesmo na guerra externa, não há guerra dentro de você, mas um estado pacífico. Isso é Shanti. E o Om entra em todos os mantras, a vibração do eterno.
em todas as coisas, né? A energia primordial, interpenetrante a todas as coisas, a partir do ato criativo de Brahma e toda aquela coisa que os hindus falam sobre criação. O Om é um principal mantra da tradição hindu, ele entra em todos os mantras antes ou depois. E os mantras do Ganesha, o Ganesha é a divindade com cabeça de elefante, filho de Shiva e Parvati, e isto é uma metáfora, cabeça de elefante, é considerado o removedor dos obstáculos, patrocinador dos escritores. Eu poderia contar 1000 histórias do Ganesha aqui, mas nós sairíamos muito do tema da projeção. Agora, os mantras de Ganesha são altamente projetivos, ou quando a pessoa está projetada, eles funcionam protegendo, né? Então, os mantras clássicos do Ganesha, Om Namah Ganeshaya, por exemplo, Ganesha tem um bijamantra chamado Gan, e Ganesha também é chamado Ganapati, é um dos epítetos dele, Om Gan Ganapataye Namaha. Então tem vários mantras do Ganesha. Eu gosto muito dessa vibração do Ganesha, já tive muita ajuda dos mentores hindus em projeções, e eu conheço muito dessa parte, mas eu não tenho como aprofundar aqui, porque a gente vai desviar muito do tema. Mas eu prometo a você que num dos próximos programas eu vou trazer um pequeno material de mantras só para mostrar assim, a utilidade de alguns mantras, porque isso pode ser aplicado também nas projeções. Agora, eu estou colocando isso como uma espécie de recurso. Não é obrigatório dentro do estudo da projeção, porque tem gente que não gosta de mantras, também tem que ser respeitado. No teu caso, como você gosta, você deve desenvolver isso, se aprofundar. Você só não deve ficar preso dentro do mecanismo disso e nem da tradição hindu. Você tem que estar sempre cabeça aberta. Eu adoro essa parte oriental porque eu tenho muita coisa de vida passada lá, mas eu não fico preso lá e nem estou remontando a vidas passadas. Eu pego esse conhecimento que eu tive de lá, trago aqui, somo, modernizo e abro, o que é uma coisa de agora, diferente de gente, eu vou para a Índia, não precisa. Tá, alguns de nós viemos de lá, por que você vai para lá de novo? Né? Você reencarnou aqui, é por aqui. Você tem que aprender as coisas. E a nossa pátria real é o mundo espiritual. Ou melhor dizendo, nem lá. A nossa pátria real não é oriental, ocidental. A nossa pátria real é aqui dentro, o nosso nível de consciência. Então, explora essa parte dos mantras, mas sem bitolamento. Yogi, né, ou hindu em cima, sem engessamento. Oriental, cultural em cima. Trabalhei isso como eu trabalho. Eu trabalho com isso como eu gosto de Jesus, como eu gosto do Lao Tse. Não tem fronteira. Isso é apenas um conhecimento a mais. Mas essa é uma área que eu poderia aprofundar, mas não tem como a gente fazer no programa. Mas eu espero ter esclarecido para você e aguarda aí que a gente vai fazer um programa, mostrar um pouquinho de mantras lá na frente num dos programas, tá bom? Wagner, a gente está com quase o tempo já. Então vamos parar. A gente, é o seguinte, nós vamos continuar no próximo programa respondendo as perguntas. O legal das perguntas também é que as respostas ajudam outras pessoas no entendimento, mas nós não podemos ficar presos também a perguntas e respostas. Então, nós vamos gravar aqui já na própria sequência. Você vai ver eu e o Jefferson com a mesma roupa, inclusive nós estamos gravando no mesmo dia, então a gente vai terminar por aqui. No próximo a gente continua na sequência das perguntas, no que for possível responder, porque são muitas e as maiores a gente deixou para responder depois, que demos prioridade para as menores para responder o máximo possível, tá bom? Jefferson, obrigado. Valeu. Aí, parte do programa. Você, Wagner. Gente, obrigado aí por vocês estarem assistindo a gente e tomara que estejamos sendo úteis aí em alguma coisa aí para o seu desenvolvimento, tá bom? Obrigado. Até mais. Até mais.